Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom, uma boa noite a todos, um bom sábado. Eu gostaria que prestassem bastante atenção no estudo de hoje, porque eu acredito que o estudo de hoje vai ser um pouco desafiador a todos nós. E é preciso realmente que se preste muita atenção para a gente não entender errado o que vai ser dito aqui, né? Vocês sabem, eu tenho tido o privilégio de revisar o livro do Wagner, Boas Novas. E pela graça de Deus, né, todo livro inspirado é isso. Quanto mais você lê, mais você aprende. Essa é a diferença de um livro inspirado de um livro não inspirado. O livro que não é inspirado, você lê uma vez e basta. O livro que é inspirado, quanto mais você lê, mais você aprende, né? Basta a gente ver como funciona a própria Bíblia, né? Essa inspiração fantástica de Deus, né? Então eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, para a gente compartilhar algumas coisas que estão aqui. E por isso digo, né, não tomem nenhuma decisão precipitada naquilo que vocês vão ouvir, apenas procurem assimilar, trazendo principalmente, né, a lição para o dia de hoje, para nós, porque como digo, ela pode ser desafiadora a muitos, né? Gálatas capítulo 5, a gente já passou, né, por o livro praticamente todo de Gálatas, mas não pelo capítulo 5 e pelo capítulo 6, que obviamente, como a gente sempre aprende um pouco mais, vale a pena, eu acho, considerar algumas coisas que estão aqui. Okay? Gálatas 5, então, a partir do versículo 1. Num primeiro momento, tente ver o povo judeu, certo? Para você poder entender, a regra bíblica é, né, João, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas vão acontecer. Por quê? Porque você olhando o que aconteceu no passado, é mais fácil você entender o que vai acontecer no futuro e entender o presente, né? Então, vamos ver primeiramente como isso se aplicaria ao povo judeu. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então só aqui a gente já tem uma lição fantástica, né? Deus está dizendo para nós, através do apóstolo Paulo, olha, não se deixem levar pelo jugo da servidão que já foi um dia. Vocês foram libertos. De que nós fomos libertos? Nós somos libertos do quê? Do pecado. Nós somos libertos da nossa maneira de viver antiga. Mas nós somos libertos também do sistema. E é preciso entender isso. Lembre-se, todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Nós fomos libertos de um sistema, que é um sistema religioso, que se apoderou da verdadeira igreja, e hoje esse sistema diz, né, que a igreja é o quê? É um templo, é um nome, é uma placa, certo? Mas veja que Paulo pregava, e ele pregava para quem? Para grupos, não havia uma placa, né? Ele pregava para os Efésios, ele pregava para os Gálatas, ele pregava para os Colossenses, eram grupos, como são esses grupos. Quando você lê, inclusive, o Apocalipse, ele é destinado a 7 igrejas que estão na Ásia. Curiosamente, as igrejas da Ásia eram grupos, eram igrejas nas casas, inclusive. Essas eram as igrejas da Ásia, né? E isso não está ali por acaso, obviamente, né? Nós sabemos que no fim dos tempos, quanto mais se aproxima, né, o fim, mais os grupos é que vão estar reunidos, porque as igrejas vão ter realmente dificuldade, e não só vão ter dificuldade, mas vão ter também, né, muita coisa que não é o que está escrito e que a gente em algum momento vai ter que decidir, né? Então, quando você lê em primeiro lugar aqui, estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, né? O que acontecia lá
e o que é que os judaizantes, leia-se hoje os religiosos de carteirinha, os membros, né, gostariam de fazer. Então, na época, o problema era a circuncisão, né? Entraram judaizantes no meio do povo de Deus que diziam, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo, certo? Agora, o que substituiu a circuncisão? O que entrou no lugar da circuncisão? Batismo, perfeito. Então aqui tem uma lição para nós no batismo também. Por isso é preciso ter muito cuidado com o que nós vamos estudar para não entender errado. O apóstolo Paulo não era contra a circuncisão. Tanto é verdade que num caso não circuncidou, mas em outro sim. Por quê? Para evitar discussões desnecessárias. Mas ele diz, por exemplo, qual era o problema da circuncisão? O problema é que ele diz, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Certo? E debate pronto de uma coisa assim que a gente não pode deixar passar. Pergunta simples e direta. O ladrão na cruz foi salvo ou morreu perdido? O ladrão que confessou Cristo. Mas ele não se batizou. E aí? Então vejam, a circuncisão era um sinal do discipulado. Eu sou um cristão, eu me circuncidava, mas a circuncisão não me salvava. Era apenas um sinal de que eu era um cristão. Tá bem? Ok? Como é que os alemães reconheciam os judeus? Se era um homem, circuncidado. Se não está circuncidado, não é judeu. Por quê? Porque essa era uma prática. Mas a circuncisão o que era? O despojo da carne. Um pedaço do despojo da carne. Mostrando o que viria. Quando você se batiza, do que você está abrindo mão? Da carne. Não é isso? Você não quer morrer como o homem carnal e nascer ou renascer como homem espiritual? E não é exatamente isso que acontece, né? Pela fé no batismo, morre a carne e renasce o espírito. Por isso nasce um homem espiritual. E é curioso, porque o batismo representa também um novo nascimento. E aí, vamos usar um exemplo bem simples. Eu tenho certeza que aqueles que conheceram o Rosivaldo antes da conversão dele, contariam outras histórias e diriam para nós, não, esse Rosivaldo aí é outro, isso é outra pessoa. E não é o que se diz. Bicho, o cara agora virou crente, virou outra pessoa. É como um novo nascimento de fato. Mas o batismo em si não tem absolutamente nenhum valor se não for verdadeiramente o batismo espiritual. Porque quantas pessoas nós conhecemos que simplesmente estão, me perdoem a palavra, tomando banho nas igrejas? Ou não é assim? É um fato. Então vamos tentar fazer sempre esse paralelo, mas com muito cuidado, para não parecer que nós estamos condenando o batismo, por favor. Nós vamos ler com atenção para ver como é que o batismo deu lugar à circuncisão e como o mesmo problema judaizante ocorre hoje em relação ao batismo. Vocês vão encontrar muita gente dizendo o quê? Se você não se batizar, você não pode ser salvo. Então, afinal de contas, você se salva por Cristo ou pelo batismo? O batismo é uma cerimônia, gente. A gente não pode inverter os papéis. Por isso eu repito, é bom o batismo? Claro que é. É a tua declaração de amor, é a tua declaração pública disso, mas não pode inverter os papéis. Ele é um sinal do teu discipulado, certo? Ele é o fim, não o meio, certo? Ele não é o meio da salvação, ele é o fim, certo? É como se alguém dissesse assim, você já se batizou? Sim. Esse é apenas o quê? É apenas o sinal de que você é um cristão. O batismo não faz de você um cristão. Não faz. Tá bem até aqui? Tudo bem? E nós vamos ver por quê. Não é no batismo que você se converte, né? Perfeito. O que Pedro falou? Como vamos negar água àqueles que já receberam o Espírito? O verdadeiro batismo é o batismo do dom do Espírito. Quando você recebe o Espírito. E como é que você sabe que você recebeu o Espírito? Quando há verdadeiramente essa conversão. Não é? Paulo perseguia os cristãos, né? Antes de se batizar nas águas, o que aconteceu com ele? Mudou completamente.
Na verdade, eu não vi na Escritura, né, talvez até propositalmente não foi relatado, quando Paulo se batizou nas águas. Eu não vi. Talvez os irmãos saibam, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não vi relato, né, do batismo dele nas águas. Né? Mas, enfim, por que isso? Porque isso é condenável? Não, não. Porque sempre o batismo, assim como a circuncisão na época, deve ser visto apenas como um sinal do cristianismo. No caso deles, né, como judeu, no nosso caso como cristão. Vamos seguir, isso vai ficando mais claro. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas espera aí, Paulo circuncidou, né? Quando deveria evitar um problema. Então veja, ele não está, eu não estou querendo dizer aqui que nós temos que circuncidar, por favor, deixe claro, o problema lá era a circuncisão, o problema agora é o batismo, certo? Quando você faz novamente, certo? Do sinal o meio, entende? Ah, não, se a Estela não se batizar, ela não pode ser salva, está errado, não é assim. E é aí que as igrejas têm feito do batismo uma nova circuncisão. Por quê? Porque é exatamente o que se prega. Quer dizer, você começa a dar um estudo bíblico, o que o pastor já quer? Quer que batize. Virou número, virou meta. Entende? E a pessoa acaba entendendo que esse é o meio. E não é o meio. Cristo não pode ser roubado do lugar pleno que pertence a Ele. A salvação é Cristo e ponto final. Por isso nós vamos ver, inclusive, que diz, né? Aquele que é circuncidado, mas não guarda a lei, nele é incircuncisão. Aquele que é batizado, mas não procura guardar a lei, se fez como se o batismo não houvesse. Por quê? Não estamos falando aqui da sinceridade da pessoa, por favor. Mas enquanto a pessoa não for convertida pelo Espírito, e o Espírito faz o que primeiro? Qual é o primeiro passo do Espírito? Convence do pecado. O que mais? Da justiça. E do juízo. Todos os teus mandamentos são justiça. Então o Espírito diz o quê? Butino, você é pecador. Mas por que eu sou pecador? Porque você violou a justiça, você violou a lei. E agora, uma vez que você entende esses passos, que são os passos do Espírito, o batismo passa a ser apenas um sinal disso. Assim como quando eu levo a Bíblia, né, eu estou andando com a Bíblia, é um sinal. Alguém olha e diz assim, olha lá, ó, aquilo lá é um crente, aquilo lá é um cristão, ele lê a Bíblia. É um sinal. Agora, vale alguma coisa eu levar a Bíblia embaixo do braço e não ler nunca? Vale ter a Bíblia lá dentro de casa? Não, eu sou um cristão, tenho a Bíblia lá dentro de casa, faz 10 anos que a minha Bíblia está lá aberta, no livro de Salmos, provavelmente, pegando poeira. Aproveita alguma coisa isso? Não. A Bíblia ela pode ser e deve ser um sinal quando se faz uso dela. Porque as palavras da Bíblia são espírito e vida. Tem que fazer parte da gente. Para fazer parte da gente tem que ler. Né? Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo, por assim dizer, Cristo. E eu estou incorporando espírito e vida. Ela passa a fazer parte do meu ser. Porque a palavra de Deus tem poder. Esse é o diferencial. Pela palavra, Deus criou tudo. Pela palavra, Deus recria em cada um de nós uma nova criatura. Certo? Por isso é preciso realmente ler, estudar, buscar na Bíblia, né? 3. De novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Prestem bem atenção nisso. Mas nós não temos que guardar a lei? Sim ou não? Então por que o apóstolo Paulo diz, eu protesto de novo, que todo aquele que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Mas nós temos que guardar a lei ou não? Mas não somos obrigados a guardar toda a lei. Então, por exemplo, o que ele está tentando dizer para não haver confusão aqui de novo? Eu agora vou me circuncidar. Qual era o problema? O judeu, vamos trazer de novo sempre nesse paralelo. O judeu dizia, Rosivaldo, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Então o que estava fazendo? Estava mostrando que para se salvar precisava se circuncidar. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte aqui em outras palavras, ó. Eu de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está
obrigado a cumprir toda a lei. Então o que ele está dizendo é o seguinte: você quer se salvar pela circuncisão? Você quer? Tá bem. Então você vai se circuncidar com a ideia de que você se salva pela circuncisão. Mas você é obrigado a cumprir toda a lei. Sabe o que é cumprir toda a lei? Cumprir a lei. Nós somos convidados a guardar a lei. E a lei é uma promessa, certo? Escreverei a minha lei nos vossos corações. Pergunto, Deus está dizendo que escreve a lei no nosso coração. Se ele diz que escreve, quem vai fazer isso? Ele está dizendo, ele escreve, certo? Então se ele diz que escreve, quem foi que escreveu a lei na rocha? Quem? Foi o homem? Foi Moisés? Quem foi? Deus. O que ele estava mostrando ali? Estava mostrando exatamente isso, que um dia ele gravaria a lei no nosso coração. Não importa quão duro seja teu coração, ele escreve, ele não tem problema nenhum com isso. Então é uma promessa, certo? E é uma promessa habilitadora. Por quê? Quando Deus fala, o que acontece? O que ele diz, ocorre. Não é assim? Sim. Então quando ele disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Se ele diz, vou escrever a minha lei no teu coração, o que vai acontecer? Ele escreve a lei no teu coração, é uma promessa dele, pela fé você aceita e você passa a ser um guardador da lei. Agora, você, então, agora quer ser justificado pela circuncisão. Você quer ser justificado pelo batismo. Então você é obrigado a cumprir toda a lei. Certo? Por quê? A lei só aceita uma nota. Qual é? 10. Então, o Rosivaldo, vem a pergunta. O Rosivaldo agora quer se justificar através do batismo. Ele quer se salvar através do batismo. Então ele é obrigado a cumprir toda a lei. Daí ele diz assim, não, mas eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. Espera aí. Jesus disse, aquele que odiar no seu coração já matou. Se o Rosivaldo, uma vez na vida, ficou com raiva de alguém, ele já matou. E se ele já matou, ele não cumpriu a lei. Correto? Não há a menor possibilidade dele tirar a nota 10. Por quê? Porque ele já cometeu o pecado. Tá bem? Por isso é que nós somos justificados pela graça, favor imerecido em Cristo Jesus. Certo? Isso não pode perder de vista nunca, por mais que... E aí vem o problema. De um lado, alguém que diz, então tá, se eu sou justificado por Cristo, para que eu preciso da lei? E é sempre essa luta. De um lado, os que se desviam para a direita. Quem se desvia para a direita é aquele que diz assim, Rosivaldo, eu fui lá visitar você, Rosivaldo, você acha que eu não vi tua mulher lá lavando louça no sábado, Rosivaldo? Isso é um problema, eu estou julgando meu irmão. Né? A esposa dele gosta de no sábado ter a casa limpa, bem apresentado para Deus. Amém, amém. Claro que se ela puder, ela não vai fazer a faxina no sábado, gente, a gente sabe disso. Todos aqui temos equilíbrio para saber isso. Você não vai deixar, né, o dia de sábado para fazer a faxina, mas ela não quer deixar a louça suja. É o sábado que ela guarda. Aquele que faz, faça para o Senhor. E aquele que não faz, não faça para o Senhor. Né? Todos sabemos, por exemplo, né, pelo menos devemos saber o equilíbrio que se deve ter. E eu passo a julgar, fazendo às vezes do sábado o ponto de salvação, eu faço do batismo o ponto de salvação, e aí o que acontece? Vamos ver. Né? Aqui, no versículo 13, então, ele diz, está obrigado a guardar toda a lei. Entenderam a diferença em obrigado a cumprir toda a lei e guardar a lei pela fé? Sim. Tá bem? Ok. Nós hoje somos convidados a guardar a lei pela fé, aceitando como uma promessa, acreditando que aquele que iniciou a obra vai terminar a obra em nós. E eu pergunto, quando você acredita nisso, você vai ficar julgando o teu irmão? Com a medida que julgardes, será julgado. Então eu prefiro apelar para a misericórdia, ainda que eu erre na justiça, porque quando eu for julgado, eu quero ser julgado pela misericórdia, mais do que pela justiça, porque eu não vou suportar a justiça. Não é assim? E aí isso, toda boca se cala. Né? Peraí, eu vou julgar minha irmã, mas eu estou pior que ela. Não é? Bom, então ele vai mais fundo agora. 4. O que diz ali?
separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja que o problema nem era a circuncisão. A circuncisão era o problema? Não era. O problema era o que se fez dela. Tanto que ele diz, olha só, ele vem falar da circuncisão e daí ele diz assim, ó, separados está escrito, vós os que vos justificais pela lei. A circuncisão era ou não era uma lei? Era uma lei, não foi dada? Na época de Moisés, o que aconteceu com o filho dele? O que foi dito para Moisés? Ele negligenciou a circuncisão, o que aconteceu? Não teve problema sério? Não teve que correr depois de circuncidar? Era uma lei. Mas onde estava o problema? De novo, Abraão. Abraão foi circuncidado. Mas ele recebeu a promessa antes ou depois da circuncisão? Antes, perfeito. Não sei se me entendem. O problema não era a circuncisão, o problema é o que se fez da circuncisão. Assim como hoje o batismo não é nenhum problema. Na verdade é uma festa. A própria circuncisão deveria ser uma festa, né? O despojo da carne. No batismo, festa, despojo da carne. O problema é, vamos ler de novo, para que isso fique bem claro. O problema é, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Eu caio da graça, eu caio do favor imerecido, por quê? Ora, se é um favor imerecido, é um favor que eu não mereço. Mas no momento que eu digo eu vou me batizar, porque daí eu vou estar justificado, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando a justificação. Não é mais de graça. Eu estou exigindo algo. Não, eu vou me batizar, porque eu quero ser justificado. Não. Você é justificado antes. E aí, pela alegria de ser justificado, pela alegria do perdão, você agora se entrega e vai às águas. Dizendo, Senhor, eu sou teu, eu pertenço ao Senhor. Mas eu não dependo daquilo para ser perdoado. Ou dependo? Justificação e perdão são uma e a mesma coisa. Eu sou declarado justo pela livre iniciativa de Deus. Eu sou perdoado pela livre iniciativa de Deus. Eu posso fazer alguma coisa para comprar o perdão de Deus? Nada. Da mesma coisa, da mesma forma a justificação. Eu não posso ser nem declarado e nem tornado justo pelo que faço. Tá bem? Não posso. É Deus quem faz do início ao fim. E isso tudo é feito em Cristo Jesus. Parem para pensar um pouco. Por isso eu digo muito cuidado, gente, para não ser mal entendido, né? Quem foi que criou o problema? Quem foi que criou o problema? Quem? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho na fita. Vamos lá. Adão e Eva estão ali, inocentes no Éden. Tudo certo, tudo bonito. Quem criou o problema? Eva foi lá, comeu do fruto que não era para comer, pecado. Adão come do fruto, pecado. Quem criou o problema? Adão. Foi Adão quem criou o problema para nós. O diabo criou o problema já lá no céu. Quem criou o problema aqui foi... O diabo podia ter feito o que fez. Se Adão não caísse, nós teríamos problema? Não. Quem criou o problema, repito, para a raça humana inteira. Não foi para ele, para ela, para mim, não. Para a raça humana inteira. Quem foi? Adão. Muito bem. Quem resolveu? Entendem? Veja, em todo esse meio, nós não entramos. A nível de justificação, um criou o problema. Nós não estávamos lá. E o outro resolveu. Tá bem? Então eu sou justificado pela livre iniciativa de Cristo. Um criou o problema. Eu não estava lá. Nós entramos todos no problema. Cristo veio e resolveu. Então eu preciso o quê? Olhar para Adão ou olhar para Cristo? Eu olho para Cristo. Ele resolveu o problema. E ele oferece gratuitamente o perdão e a justificação. E perdão vem do termo dar por ou dar per. É uma troca. Eu dou o meu pecado e recebo a justiça de Cristo. Fantástico isso, você parar para pensar. Eu dou o meu pecado e recebo a justiça de Cristo para mim. É uma troca. Por isso que ele diz, né?
Ele mora de braços abertos, naquela cruz, constantemente de braços abertos, como um convite. Mas ele diz, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso de quê? De que nós queremos o descanso? Do pecado. Né? Meu jugo é leve. Por que ele diz meu jugo é leve? Porque o jugo do pecado é pesado. Ainda que a gente não sinta. Nós só não somos esmagados pelos nossos pecados porque Cristo não deixa. Senão seríamos esmagados. Pesa toneladas o pecado. Por isso a Bíblia vai dizer, ele foi moído pelas nossas transgressões. É como se colocassem toneladas em cima dele. Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Veja, ele estava sendo esmagado pelo pecado. Né? Sangue, suando gotas de sangue. Né? Então, a gente só não é esmagado por causa disso. E só estamos vivos porque a vida de Cristo é oferecida a cada momento a nós. Senão já estaria tudo morto também. Depois que Adão pecou, nenhum ser humano mais tinha direito à vida. Ia morrer tudo. Adão só se manteve vivo porque Cristo ofereceu a vida dele, como um penhor. Então, até que Cristo viesse, eles viviam pela promessa da vida eterna em Cristo. Nós, hoje, vivemos pela vida que ele já nos ofereceu. Por exemplo, se o Rosivaldo, se o Valdinei, né? Se o Valdinei, se o Laércio, se o Cleverson, se eles não passarem pela sepultura, a vida eterna deles já começou. Ou não? Veja, se Cristo vier amanhã, certo? E nós não morremos e estivermos firmes nele, a vida eterna já começou para nós. Porque não vai ter interrupção. Não sei se me faço claro com isso também. Então, por isso nós vamos ver o livro de Efésios também dizendo, né, que nós devemos estar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Certo? Então nós já podemos fruir as bênçãos celestiais, os lugares celestiais inclusive. Certo? Por quê? Primeiro porque se nós realmente vivemos a graça como deve ser, nós já vivemos no reino da graça. E o reino da glória é uma consequência do reino da graça. Então o reino da glória, finalmente, que vem, é prometido aos que já vivem no reino da graça, mas já é um pedacinho do céu. Podemos viver isso, né? Que é o descanso, né, prometido. Tá? 5. Vamos só ler o 4 de novo para ficar mais claro isso. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Claro. Que esperança é essa? Espírito da fé. O que é fé? Fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Então, eu tenho esperança, eu tenho a certeza daquilo que eu não vejo, que é o quê? A esperança da justiça. Que justiça é essa? A justiça, finalmente, que vai ser hoje, eu sou declarado justo. Mas, à medida que eu absorvo a graça, à medida que eu absorvo Cristo, eu vou me tornando justo. Eu sou declarado justo pelo que Cristo fez por mim. Eu vou sendo tornado justo pelo que Cristo faz em mim. Certo? A isso chamamos de santificação. Por isso a eterna dificuldade da justificação. Mas espera aí, é pela graça, é pela lei? Não, é pela graça. Eu sou declarado justo pela graça. Certo? Cristo diz, Pai, ele é meu. É meu, Pai, ó, meu sangue, Pai. Então você é declarado justo. Isso quer dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque você foi declarado justo. Agora o céu espera que você não apenas mais seja declarado justo. O céu espera que você seja o quê? Tornado justo. Um exemplo simples, tá? Vamos imaginar que o filho do Rosivaldo agora vai morar conosco. Ele vai lá morar com a gente. Ele não gosta de macarrão. Nossa família vem de italianos que gostam de macarrão. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a estar com a gente, vai ser oferecido macarrão. Vamos imaginar que ele não é muito fã de macarrão. No começo ele não vai comer muito macarrão. Nós agora adotamos ele na nossa família. Então ele passa a ser adotado na nossa família. Para qualquer pessoa que perguntar, ele é nosso filho. Foi adotado na família. Mas a gente espera que ele não apenas tenha o sobrenome Buzzi. Com o tempo a gente quer que ele se pareça com um Buzzi.
E para isso ele vai ter que gostar de macarrão. Estou falando apenas um exemplo, por favor, bem infantil. E vai acontecer, à medida que ele vai morando com a gente, o paladar dele vai mudando. Daqui a pouco, ele não tem mais apenas o sobrenome de Buzi. Ele é um Buzizinho. Alguém vai chegar lá um dia e vai dizer assim, né? Tá todo mundo reunido ali, ele vai dizer assim, ô mãe, seria a Iris no caso, nesse momento, por favor, não estou roubando teu filho. Mãe, faz macarrão para mim comer. Alguém diria, esse é um Buzi. Esse é um Buzizinho. Não é assim? Você começa a se habituar. Assim são as coisas de Deus. Você recebe o sobrenome de Cristo. Então, lá vai a Estela cristã. Sobrenome dela, cristão. E agora o céu espera que ela se comporte como uma cristã. Mas ela não pode esquecer em nenhum momento que o comportamento dela não é o que justifica ela. Entendem? O comportamento dela apenas demonstra quem ela é. Correto? Assim como o batismo. Justiça de Cristo e justiça própria, né? Amém. Né? Então, você é declarado justo para que você não tenha mais medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo, o temor. Então eu sou declarado justo para que eu não tenha mais medo do futuro. E eu não preciso mais ter medo. Porque o perfeito amor, repetimos, lança fora o medo. Então eu não tenho mais medo. Porque quando eu tenho medo eu desanimo. E quando eu desanimo, eu caio. É aí que o diabo derruba. Agora, Jesus diz, eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida em abundância levantar pela manhã e... mas minha vida é tão triste. Isso não é vida em abundância, gente. Algo está errado na minha vida se eu levanto e murmuro. Qual era o problema dos hebreus? Murmuravam o tempo todo. Mas eu tenho tanta dor aqui. Mas eu tenho tanta dor ali. Mas me dói isso. Mas o meu problema... Gente reclamando o tempo todo é a mesmíssima coisa. Se o Cleverson me permite. O Cleverson não enxerga. Eu não vi ele reclamar até agora. Eu não vi. Pode ser que lá na casa dele ele reclame, mas eu não vi ele reclamar entre nós. Eu falar para o senhor que nesses 13 anos que eu sou cego, eu nunca me vi como cego, sabe? Costumava falar que eu sou cego de um olho e não enxergo nada do outro. Porque meu dia começa às 15 para as 6 da manhã, de segunda a sexta. Entendeu? E todo dia eu passo pelo mesmo lugar, tem um senhor que fez dentro do caminhão e fala assim, ele enxerga, não pode, está indo cedo de casa, como que sai de casa? A minha força de vontade, a graça de Deus em primeiro lugar. Eu no joelho no chão peço a Deus que me dê graça, coragem para sair de casa, porque senão não sai. Entendeu? E eu penso comigo, o cair pode ser do homem, mas levantar é de Deus. Amém. Entendeu? O apóstolo Paulo tinha um problema na visão, como a gente vê, né, no próprio livro de Gálatas, e você não vê ele reclamar. Né? Ele inclusive diz, olha, eu estou pasmo entre vocês, porque eu vi, vocês se possível fora, arrancariam os próprios olhos para dá-los a mim. Então imagine, né, o início da caminhada dos Gálatas. Já pensou você chegar assim e dizer, não, vou dar meu olho para você? Né? Esse era o amor que eles tinham. E depois de repente eles começaram a cair pelas obras, né? Querer se justificar pelas obras. A verdade é que quando você consegue entender o que é a graça, esse favor imerecido, você não tem nenhuma vontade de reclamar, nenhuma. Porque você sabe o que Deus tem feito por você. É a loteria. Né? A maior loteria que existe é a loteria da graça. Por mais... Quantas pessoas aí têm dinheiro, mas são infelizes? É fato, isso não é uma redundância. É um fato. Quem realmente conhece a graça não tem tempo para reclamar. Porque você sabe que te espera, né, um local que você nem no teu maior sonho já viu. Você sabe o que está reservado para você. Eu quero uma casa. Eu só queria uma casinha melhor, mas filho, você sabe o que eu preparei para você aqui, filho? Que casa melhor o quê? Quer uma casa melhor do que a que eu tenho aqui para você te esperando? Então, tudo isso, né, tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Às vezes as pessoas chegam para mim, né, muitas vezes, não, mas eu só queria uma bicicleta. Não é. Primeiro você quer uma bicicleta, quando tiver uma bicicleta você quer uma moto, depois que você quer uma moto você quer um carro, depois que você quer um carro, você quer... E esse é o ser humano. E não há problema nenhum em desejar as coisas. O problema é quando eu faço disso o meu modo de vida. Aí eu tenho problema. Né? A pessoa se mata para ter algo. Aí não vai. Né? Versículo 6. Porque
Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Vamos mudar isso aqui? Em Jesus Cristo, nem o batismo, nem o não estar batizado tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. O que tem? Tem virtude se batizar? Não, porque é apenas um sinal. Eu te pergunto, o Rosivaldo está batizado, o outro não está. Em que ele é melhor? Se o outro procura guardar a lei de Deus, ele não é mais batizado do que o Rosivaldo? O céu não considera ele, assim como a circuncisão. O sujeito dizia, tem que se circuncidar. Os fariseus eram circuncidados e desfilavam porque eram circuncidados, mas não guardavam a lei. De que adiantava aquilo? Nada. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, então aquele que é circuncidado se torna incircunciso. Por quê? Porque aquilo que deveria demonstrar a circuncisão não está sendo feita. O apóstolo Tiago vai dizer, tu dizes, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me as tuas obras, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Como é que eu demonstro que eu realmente tenho fé? Pelas obras. Porque o ser humano só pode ver obra. A pessoa chega e diz assim, não, aquele é um bom sujeito. Mas aí você vai ver o testemunho é ruim. A gente está cansado de ver isso. Infelizmente, aquilo, o professar aquela religião, acaba não valendo nada. Eu sou batizado há 40 anos, grande coisa. Faz 40 anos que eu sou adventista, faz 40 anos que eu sou batista, faz 50 anos que eu sou da Assembleia, grande coisa. Se não for isso aqui, a fé que opera por amor, não adianta nada ter o batismo. Pode ter 200 anos de batizar. Pode batizar, rebatizar, não vai valer nada. 300 vezes vai ficar na mesma, né? Certo? E a gente vai ver como isso é pesado. Olha só. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem é a verdade? Cristo. Vocês estavam indo bem, começaram com Cristo. Lembra a pergunta que ele faz? Vós recebeste o Espírito pela fé ou pelas obras da lei? A única resposta aceita é pela fé. E agora vocês querem cair pelas obras da lei? Não há problema, vejam, não há problema nas obras da lei. Não há problema nenhum em guardar o sábado, não há problema nenhum. São obras boas. Não, mas desde que você nunca esqueça, não vai ser justificado por isso. E aí a gente ouve muito isso. Eu não mato, eu não roubo, eu sou bom, não faço mal para ninguém. Mas a salvação não é isso. Salvação não é obra. A salvação é uma pessoa. Enquanto não entender isso, não vai amar Jesus como tem que amar. Não vai. Porque sempre a salvação vai ser um pouco por Jesus e um pouco por mim. Sempre vai estar dividido. Não, Jesus tirou a nota 9,5. 0,5 é comigo. Não, Jesus é bom, mas não é suficiente. Não é assim que, no final das contas, embora não se use as palavras, se crê? Acaba crendo assim. Mais ou menos, Jesus fez um bom trabalho, mas eu tenho que fazer minha parte para me salvar. 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem chamou você? Quem foi que chamou? Cristo. Peraí que eu vou consultar o meu pastor. Como consultar o teu pastor? O teu pastor é Cristo, foi ele que te chamou. É a ele que você deve, tudo. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Vamos ver quem é que inquieta aqui. Eu, porém, 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ora, se eu prego que você tem que se batizar para ser salvo, então a cruz foi aniquilada. O sacrifício de Cristo não foi suficiente. Me entendem? Por quê? Porque o batismo é uma obra da lei, ou não é? É uma obra da lei. Nós não somos convidados a nos batizar. É uma obra e é boa. De novo, não pode trocar os papéis.
Não pode inverter os papéis. Não pode trocar o sinal pelo meio. Da mesma forma que era a circuncisão. Avançamos. Crer e ser batizado, né? Perfeito. Não ser batizado, né? Né? E inclusive, ter em mente sempre que o batismo real, primário, é o batismo do Espírito. Por isso Pedro disse, como é que eu vou negar água? Ele só disse, como é que eu vou negar água, certo? A quem já recebeu o Espírito. Deus deu o Espírito para aqueles homens, agora eu vou negar água para eles? Não. Porque o verdadeiro batismo, né, o batismo mais importante já aconteceu. É igual eu querer falar o dia e a hora que você se converteu. Não sabe, né? Perfeito. Você nem sabe, não é? Mas as obras atestam, né, da conversão, né? 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não, será que Paulo aqui está só falando da circuncisão, irmãos? Será? A circuncisão te incomoda? Alguém te incomoda hoje dizendo para você se circuncidar? Qual é o incômodo que nós temos? Não, vocês têm que se rebatizar. E tem que se rebatizar onde? No sistema. Não, vocês fazem parte desse grupinho. Não, vocês têm que ir para a igreja. Vocês têm que batizar lá no Jordão. Essa é a questão, certo? Você é o tempo todo. Nós temos liberdade. Veja o que acontece aqui. Nós temos liberdade. Quer orar de joelho, ora. Quer orar em pé, ora. Quer orar sentado, ora. Nós temos liberdade. Mas na igreja você tem que obedecer à liturgia. Tem que obedecer à liturgia. Porque a cerimônia ou o sinal é mais importante do que a própria fé. Terrível. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O que é isso? O que isso quer dizer? Nós somos livres, mas não podemos usar essa liberdade como uma desculpa para pecar. Entende? Por isso ele diz, veja bem, vamos ler de novo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usem, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Não, Cristo, o que a gente ouve muito? Não, Cristo me salvou, né? O resto não importa. Não preciso de lei, não preciso de nada. Eu não preciso guardar o sábado. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu vou para o carnaval para Jesus. Espera aí, eu estou dando ocasião à carne. Porque a carne me convida para isso. Então, não é porque eu sou livre que eu vou usar essa liberdade para fazer o que eu acho que posso ou devo fazer. Eu procuro fazer as coisas que agradam a Deus. Então eu não uso da liberdade para dar ocasião à carne. Porque é o que é o natural, é que a gente ouve muito. Não, eu aceitei a Cristo, eu estou na graça, vocês estão na lei. Vocês caíram da graça. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que cai da graça quem tenta se justificar pelas obras. A Bíblia nunca condenou boas obras. Ou condenou? Claro que não. Jesus era só boas obras, gente. Paulo diz, eu tenho cuidado das igrejas. Mas Paulo não usava isso para justificar-se. Você não vai ver ele em nenhum momento dizendo, Senhor, olha, veja, já sei que a coroa me está reservada porque eu cuidei das igrejas. Não. Ele confiava que a coroa estava reservada para ele porque ele confiava nos méritos de Cristo. E é assim que nós temos que ser. Nós vamos chegar no fim da nossa vida e nós vamos, quem sabe, tentar enumerar a Deus. Senhor, olha, eu preguei tantas vezes, Senhor, para os irmãos. Senhor, nós vamos fazer o que fazem o sistema? O Rosivaldo vai lá no sábado. Quantas horas de ajuda humanitária, irmão Rosivaldo? Anotou aí bem, anotadinho? Você fez toda a lição da escola sabatina, irmão Rosivaldo? Gente, que é isso? Não saiba a tua mão? Não saiba a tua mão esquerda, faz a mão direita, ou vice-versa. Não é para saber, não é para contar, eu não preciso contar. Eu hoje dei dinheiro lá pro rapaz que estava perguntando. Senhor, gente, isso não vale um centavo.
Se eu faço para me justificar, e Deus conhece o coração, não adianta se enganar. Tirar algum benefício. Né? Eu estou fazendo uma troca, né? E a justificação não tem troca. A única troca que existe é: eu dou o meu coração de pecado para Jesus e recebo a justiça dele. Essa é a única troca possível, gratuita. É uma troca gratuita. Não é uma troca onde eu pago com boas obras ou com nada, né? Até porque pode ter certeza que o teu coração ninguém quer. Esse coração nosso, cheio de pecado, você acha que tem nem anjo que é um coração desse. Cristo só recebe por quê? Porque é o único jeito de limpar. Então você oferece o coração e ele entra. É eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, entrarei. Se harei com ele, ele comigo. Então Jesus quer entrar no teu coração, não porque é um local agradável, mas porque se ele não entrar, o que acontece? Teu coração vai continuar sujo. Certo? Do coração do homem é que nascem as más obras, né? Tudo, lascívia, prostituição, adultério, etc, etc. A lista é grande, né? Bem grande. 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí você vai dizer assim, mas peraí, então eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Veja o que fez Cristo. Olha o que fez Cristo. Cristo amou ao próximo como a ele mesmo? Não, ele amou o próximo mais do que ele mesmo, tanto que ele morreu na cruz. A nós é pedido que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, no final das contas, né, toda a lei se cumpre no amor. Por quê? Por que se cumpre no amor? Ora, se eu gosto do Rosivaldo, eu vou roubar ele? Não. Se eu gosto da minha esposa, eu vou adulterar? Se eu amo a minha esposa, eu não vou. Se eu amo meu pai e minha mãe, eu não vou honrá-los? Eu não vou procurar honrar eles? Pode ver, tudo se cumpre. Se eu amo a Deus, eu vou tomar o nome dele em vão? Pode ver. Se eu amo a Deus, eu não vou guardar o sábado se ele me pede que guarde o sábado? Tudo se cumpre no amor. Mas não é que amando eu cumpro a lei, simplesmente não procurando guardá-la. É o contrário. O amor vai me fazer com que eu faça essas coisas. Vai me levar a guardá-la. 15. E aqui encerramos. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eu começo a ter inveja do Laércio, eu começo a ter inveja da irmã, eu começo a ter inveja e começa o problema. O que acontece? Nós começamos a nos morder. Eu começo a dar uma mordidinha aqui no Rosivaldo. Ah, viu, Laércio? Eu gosto do Rosivaldo, mas ele é meio, né? Começa assim, não começa assim? Aquelas mordidinhas e tal. Ah, o Butino eu gosto dele, mas é meio, sabe, sei lá, entende? Começa assim. E aí ele diz, vede que não vos devoreis uns aos outros. Eu começo assim, foi assim que começou Satanás no céu, não é? Começou criando um probleminha, ó, não, veja bem, ó, tal. Quando viu o que aconteceu, estavam se devorando uns aos outros. O que é esse se devorar uns aos outros? Finalmente ele foi expulso do céu, certo? E o que acontece nesse se devorar uns aos outros? A palavra de Deus diz, há 6 pecados que o Senhor detesta e uma que ele abomina. Olha que interessante. Entre os 6 pecados mencionados está o assassinato. Veja bem, Deus detesta o assassinato, mas ele não abomina o assassinato. Ele diz, há 6 pecados que o Senhor detesta e um que ele abomina. Qual é que ele abomina? O que cria contenda entre os irmãos. Olha que pesado. Para Deus é mais pesado o que cria contenda e problema entre os irmãos do que aquele que mata. Já parou para pensar nisso? Que a gente faz da morte, né, o grande pecado. E por que para Deus o pecado do que cria problema entre os irmãos é maior? Por quê? Se você é um assassino, na tua vida de assassinato, quem sabe você mate 20 pessoas, 30, 40, né? Um grande assassino matou, sei lá, 50 pessoas. Pelo pecado que Deus abomina, ele perdeu milhares de anjos. Milhares. Começou como esse pecado?
Começou falando no céu. Por esse pecado ele perdeu quem? A tribo inteira de Dan, que não consta. Não consta. Claro que estamos falando aqui de caráter, por favor. Se você pegar Simeão e Levi, eram assassinos, não mataram a tribo inteira lá? Foi lá, matou todo mundo, porque defloraram a irmã. Porém, nem eles foram excluídos. Eles estão constando lá no Apocalipse, entre as 12 tribos. Mas Dan não está. Simeão e Levi são assassinos, lá em Gênesis. No ímpio conselho deles não entra a minha sabedoria, disse Jacó. Né? Então, olha, eles são assassinos, eu não participei de nada daquilo. Mas quando ele vai abençoando um por um. Rubem, impetuoso como a água, não serás mais o primeiro, porque maculaste o leito de teu pai. O que fez Rubem? Adultério. Mas quando ele chega em Dan, é aí que ele diz: Dan é serpente à beira do caminho, que morde o calcanhar e faz cair o cavaleiro. O que ele fazia? Por trás, por trás, por trás. Quem foi a serpente que começou mordendo por trás? Lá no céu. Não foi Satanás? E aí o que aconteceu? Como resultado desse morder por trás, falar mal do irmão, falar mal da irmã, o que aconteceu? Lá caíram milhares de anjos. Querubins, serafins. Aqui, Dan começa a falar mal, derruba os irmãos, certo? Ou seja, perde os próprios irmãos. E quem mais no Novo Testamento que falava mal? Por que não se vendeu esse unguento e não se deu dinheiro aos pobres? Quem falou isso? Judas. E o que aconteceu com Judas? Perdeu a salvação. Não acho que precise falar mais sobre isso, né? Então, vai falar de um irmão, vai falar de uma irmã, segura a boca, conta até 10. Conta até 10, faz uma oração e calado. As pessoas às vezes veem, então, meus irmãos eu não falo. Então, a gente aprende isso. Agora, claro, o meu irmão está com problema, eu vou procurar ajudá-lo. Rosivaldo está com problema, vamos procurar ajudá-lo. Talvez eu procure um irmão, uma irmã, para juntos poder ajudá-lo. Agora, falar mal, aí não. Porque aí a gente sabe, né, qual é o grande problema que estamos sujeitos. Amém? Não acontece, né? Infelizmente. Eu às vezes, na verdade, irmão Cleverson, eu sou franco de dizer para o irmão, eu às vezes até estranho esse pedido de Deus, que graças a Deus, entre nós, se alguém está falando de mim, eu não sei, mas entre nós a gente não vê esse tipo de rumor, não vê, graças a Deus. Não quer dizer que amanhã não possa ocorrer, mas graças a Deus. Mas a gente aí se assusta porque a gente vê, o irmão está dizendo, é o que mais ocorre, verdade. É que a gente não vive essa realidade. Então para a gente é meio estranho. Mas se você pega... Em certas ocasiões falavam no testemunho, entendeu? Devido a essa situação. Pessoas que crucificam a pessoa ali sem saber. Ele está ali, o conteúdo está ali, né? Na capa. É isso. O que você vai ver lá para frente, olhando no livro. Exato. Né? Então, quem já viveu uma igreja, né, institucional já sabe como isso é briga por cargo, né? E, então, eu quero ser ancião, eu quero ser isso, eu quero ser... Isso a gente sabe, tem muito, infelizmente, mas... Aqui, graças a Deus, como não temos presidente, não temos nada disso, né? Sim, e até a gente acaba sendo até mais escolado com isso, né? Tá bom? Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.